Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, novamente Carlos Ribeiro no programa Fofoca do Bem, trazendo mais um podcast relacionado à espiritualidade. Espero que todos estejam passando bem e agradecendo mais uma vez a repercussão dos nossos trabalhos aqui no canal do YouTube, trazendo assuntos até inéditos para muitos que não têm esse conhecimento. Baseado nos ensinamentos de Boki de Okada, venho trazer mais um ensinamento que eu tenho certeza e pretendo com isso divulgar a todos os senhores que vêm me acompanhando aí desde o primeiro programa, desde o primeiro episódio, aonde estamos chegando no 28º. Olha aí que legal, né? Mais uma vez, meu muito obrigado. Vamos conversar, né? Hoje o assunto é relacionado a tipos de fé. Esse é o título do ensinamento Boki de Okada, que você encontra no Alicerce do Paraíso, volume 4, nas páginas 24 a 27. Ele foi escrito em 30 de agosto de 1949. Iremos estudar os 12 tipos de fé baseado nos ensinamentos de Boki de Okada. E durante o nosso estudo, você pode, inclusive, ver qual que você se encaixa mais. Durante esses anos eu venho aprendendo que até existem níveis de fé, né? Tem aquelas pessoas que têm um nível baixo, tem aquelas pessoas que têm um nível médio e tem aquelas pessoas que já têm um nível muito mais alto. Aí você pode analisar qual o seu grau de fé nesse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O título desse ensinamento, como eu já disse, vou repetir: tipos de fé. Em religião, existem muitos tipos de fé. Em linhas gerais, temos: primeiro, fé que visa a graça; segundo, fé oportunista; terceiro, fé passiva; quarto, fé interesseira; quinto, fé mediúnica; sexto, fé egoísta; sétimo, fé ostensiva; oitavo, fé ocasional; nono, fé volúvel; décimo, fé superficial e caprichosa; 11º, fé comodista; 12º, fé farisaica. Vamos ler cada tipo de fé, fazer um resumo para que você possa entender melhor, tá bom? Analisemos cada um desses tipos. Primeiro, fé que visa a graça. O interesse concentra-se apenas nas graças que se deseja alcançar. Deus e o mundo ficam em segundo plano. As pessoas visam somente ao próprio bem. Sabem aproveitar-se da fé, mas não sabem agradecer e retribuir aos favores divinos. Aproveita-se da fé significa colocar Deus em segundo plano, abaixo do homem. As graças se alcançam adorando a Deus. A fé que visa somente a graça sobrevive por pouco tempo, acabando por perder-se. Eu acredito, não tem nenhuma dificuldade de entendimento nesse primeiro tipo de fé,
E olha, existe muitas pessoas que se encaixam nesse tipo. E eu tenho certeza que os senhores e as senhoras também devem conhecer algumas pessoas que infelizmente utilizam desse tipo de fé. Aquelas pessoas começam a frequentar uma instituição religiosa, conquistam uma graça ou um milagre, depois você acaba percebendo que essa pessoa se afastou dessa instituição, arrumando diversos meios, diversas desculpas quando você questiona o porquê ela se afasta, arrumando-se, colocando a falta de tempo. Se uma pessoa que está desempregada consegue essa graça, esse milagre de arrumar um emprego e depois começa a trabalhar, você percebe que essa pessoa diminui ou praticamente elimina totalmente aquele tempo que ele dedicava a essa instituição religiosa enquanto não estava trabalhando, e depois ele acaba sumindo. E quando você encontrou, você questiona o porquê da pessoa não ter retornado mais, ele acaba arrumando diversas desculpas, colocando, por exemplo, o seu tempo, colocando, por exemplo, o seu cansaço, enfim, diversas desculpas para que essa pessoa não possa novamente retomar aquela atividade que ela tinha antes mesmo de receber essa graça. Por ignorância, ela acaba não entendendo essa graça, ela acaba sobrevivendo por pouco tempo. Enfim, acaba perdendo a força, né? Acaba perdendo esse valor, e a pessoa depois, com o tempo, acaba até novamente retornando a essa mesma instituição religiosa, voltando novamente, querendo conquistar uma nova graça. Vamos partir para o segundo, a fé oportunista. É a dos que se mostram indiferentes enquanto a religião que professa for desconhecida na sociedade, mas procuram participar das suas atividades quando ela se torna famosa e se expande. Essa fé aqui também é curta, fácil entendimento. São casos, enquanto aquela religião a qual ele participa, ela for desconhecida, né, para a sociedade, com o tempo ela vai ganhando vulto, vai crescendo, vai ganhando uma grande participação até, né, nas mídias. Essa pessoa acaba aí se fortalecendo nesse sentido, querendo procurar ser mais útil para essa religião, devido ao crescimento que ela acabou se adquirindo, né? Tanto na mídia como na sociedade. Então essa pessoa acaba participando com mais frequência. Percebemos facilmente se trata de um oportunismo. Então não é interessante esse tipo de fé. Vamos partir agora para o terceiro tipo de fé, a fé passiva. É a daquele que vive agradecendo, dando a impressão de ter grande fé, mas não chega a pensar na salvação da humanidade, que é o objetivo de Deus. Como não há ação, por ser uma fé estritamente shoujo, sua existência é apenas figurativa. Mais outro tipo de fé, né, que são aquelas pessoas que às vezes até agradecem a tudo, né? Dando aquela impressão de ser uma pessoa realmente com uma grande fé, mas para por aí, não procura praticar, né? Não procura ter a ação que é na salvação de outras pessoas, e que é o objetivo de Deus. E aonde ele cita aqui uma palavra
japonesa, shoujo, que eu vou explicar para aquelas pessoas que nunca ouviram sobre essa palavra. Então vou pegar aqui no outro ensinamento, da onde você encontra o título Daijo, Shoujo, Isonomê, Ensinamento do Alicerce do Paraíso, volume 1, que está na página 59 a 60, e foi extraído do livro Os Novos Tempos, aonde ele nos relata que o princípio de Shoujo é estrito e intransigente. A vida das pessoas com temperamento Shoujo é regida por padrões frequentemente rígidos e restritos. O indivíduo Shoujo tende a ser mais crítico do que os outros e a classificar as coisas como boas ou más. Então, voltando aqui nos tipos de fé, então ele fala para quem tem essa fé passiva, tem esse sentimento shoujo, então são pessoas que realmente têm aquele pensamento restrito, então por isso que ele não consegue avançar mais fortemente na sua fé. Quarto tipo de fé é a fé interesseira. É a das pessoas sumamente astutas que procuram aproveitar-se da religião para fazer um negócio ou acalentam alguma outra ambição. Quem cultiva esse tipo de fé abandona a religião assim que verificar a impossibilidade de tirar tais proveitos. Esse tipo de fé aqui interesseira existe muitos. Olha, eu mesmo já presenciei bastante, se já até não fui adepto a esse tipo de fé, frequentando algumas instituições religiosas, mas no sentido de aproveitar da religião, né? Porque você ouve de uma determinada pessoa, por exemplo, que aquela religião, se você começar a frequentar, você começa a se tornar uma pessoa no sentido materialista, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa com muito dinheiro. Isso não significa as demais religiões não têm esse objetivo. É claro que todos nós, quando entramos numa determinada religião, procuramos crescer, prosperar, mas a diferença é que possamos, de uma maneira verdadeira, aproveitar dessa prosperidade, fazer com que possamos agradecer a Deus primeiramente e depois, nesse sentido, procurar beneficiar a sociedade, as pessoas que necessitam de nossa ajuda. Não significa que você tem que doar o seu dinheiro. Seria impossível você ajudar a todos, mas sim reverter esse montante, esse dinheiro que você está conquistando, de uma maneira que faça com que o seu dinheiro se torne um dinheiro puro e possa espiritualmente crescer, multiplicar, né? Para que realmente aí sim você possa atingir seu objetivo e ajudar seu próximo, mostrando o caminho, por exemplo, que você fez para conquistar esse montante desse dinheiro. Enfim, eu falei do financeiro, mas existem pessoas, infelizmente, que ele adentra numa religião com a finalidade somente buscar algo do seu interesse. E quando ele percebe que não vai ter êxito na sua conquista, com certeza ele acaba abandonando. Então, isso se chama de fé interesseira. Então vamos partir para a quinta fé, a fé mediúnica. É a dos que se baseiam na incorporação de espíritos no homem e, aceitando-a, procuram conhecer o mundo espiritual. Isso não é condenável, mas eles acreditam facilmente nas palavras de espíritos de baixa categoria
e alegram-se com falsas predições e com mistificações. Não deixa de ser uma heresia. Olha, esta aqui eu já adquiri em alguns anos, essa fé mediúnica. Eu frequentei, inclusive, alguns lugares nesse sentido. Porque, primeiramente, quando você entra no estado de preocupação, quando você entra no estado de ansiedade, quando você vê as suas coisas não dando certo, então começa a bater aquele desespero, e facilmente acabamos entrando na primeira porta que encontramos de uma instituição religiosa. Acabamos frequentando, é claro, e com o tempo a gente vai observando se ela é boa ou não é, mas no primeiro instante, na nossa ignorância, acabamos entrando às vezes em instituições aonde utilizam inclusive de incorporações de espírito que não temos o nível, o conhecimento profundo para saber se aquela incorporação daquele espírito se trata do espírito de baixa categoria, porque tem pessoas que acreditam que todos os espíritos que são incorporados no homem são espíritos de alto nível. Então, muitos deles se aproveitam dessa ignorância humana, praticam o mal. E aquelas pessoas que estão utilizando desses meios acabam acreditando que seria uma solução viável para todos os seus problemas. E aonde ele afirma que no final a gente acaba se alegrando. Eu estou tirando até esse exemplo de mim, que já aconteceu isso comigo, com essas falsas predições ou com mistificações. E no final ele acrescenta que não deixa de ser uma heresia. Interessante. Eu tenho certeza que muitos dos senhores aí que estão me ouvindo também já procurou esses meios e acabou às vezes acreditando. Então vamos agora partir para o sexto tipo de fé, que é a fé egoísta. É a das criaturas extremamente egoístas que fazem oferendas e romarias a entidades muito conhecidas, tendo por única finalidade receber graças exclusivamente para si. São tipos vulgares que nunca se interessam pelas desgraças sociais e humanas. Olha, esse tipo de fé aqui também, ela é muito constante, muito grande, aonde ele afirma dessas pessoas egoístas que fazem oferendas e romarias, aonde ele procura sim alertar essas pessoas que têm essa fé egoísta, procuram agradecer a Deus pela graça e milagre recebida, mas só no sentido egoísta, no sentido de agradecer aquilo que ele conquistou. Mas a última coisa que essa pessoa teria interesse ou preocupação, que seria na vida da sociedade. Então ele classifica de fé egoísta. São pessoas que só pensam em adquirir graças e milagres para resolver o seu problema unicamente, mesmo que venha prejudicar outras pessoas. Então essa pessoa não pensa no seu próximo, então ela pensa só em si mesma. Esta é a fé egoísta. Agora vamos partir para o sétimo tipo de fé, que é a fé ostensiva. É a daqueles que gostam de se mostrar, de receber elogios, de ser apreciados e bem falados. Trata-se de fé superficial, que não consegue desligar-se do egoísmo. Também é de baixa categoria. Esse tipo de fé
todos nós temos que tomar muito cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um, até com aquelas pessoas que têm um nível muito superior dentro de uma religião. São pessoas que aparentemente gostam de receber muitos elogios, serem bem falados, como ele escreveu aqui. Então ele afirma que é uma fé superficial e que está um pouco ligada na fé anterior que nós falamos aqui, o sexto tipo, que é a fé egoísta. Então é aquela pessoa que normalmente pensa só em si próprio, nos elogios, na apreciação de outras pessoas e nada mais. Então ele, no final aqui, ele acaba afirmando que também é uma fé de baixa categoria. Vamos para o oitavo tipo de fé, a fé ocasional. É a das pessoas que comparecem à igreja quando ninguém se lembra mais delas. Tais pessoas, afastando-se, dão a impressão de abandono da fé, mas não é propriamente isso. Elas vêm à igreja de vez em quando como sonâmbulas, sem ao menos saber por quê. É preferível que abandone a fé. Essa aqui eu acho que vai deixar muita gente preocupado. Vai dar uma cutucada aí em pessoas, seja qual instituição a qual ela pertence, mas que existe, infelizmente, e aquelas pessoas que costumam frequentar muito mais vezes a uma determinada religião sabem daquelas pessoas que frequentam assiduamente, né, ou nos dias apropriados, e daquelas pessoas que vêm de vez em quando. São pessoas sonâmbulas, são aquelas pessoas que caem de paraquedas às vezes. Então ele acaba afirmando que essa fé é aquela fé ocasional. Vamos partir nono tipo de fé, a fé volúvel. Seus adeptos não conseguem manter-se numa religião, gostam de conhecer outras e vivem sempre mudando de crença. Portanto, jamais alcançam graças verdadeiras, não passam sem religião, mas vivem confusos. Aceitam opiniões com a maior facilidade, não deixam de ser infelizes. Esse tipo de fé volúvel, também não consegue se manter numa religião. Ele frequenta um determinado tempo numa religião, quando ele vê que, ou pela ansiedade, ou por não suportar, esperar, né, o momento certo, porque graças e milagres você tem que ter merecimento em primeiro lugar. Então não podemos fazer Deus de seu empregado. Para você adquirir uma graça ou um milagre, você tem que ter um merecimento. Então, às vezes, vai um tempo para que você ganhe a confiança de Deus e realmente Ele conceda essa graça. Então, as pessoas são ansiosas, as pessoas que querem tudo para o ontem, então não conseguem parar numa determinada religião. Às vezes ouve de outra pessoa, vai para aquela lá, que aquela lá é muito melhor. Então ela acaba pulando de galho em galho, procurando uma ali, procurando outra. Enfim, acaba se tornando uma pessoa muito mais infeliz, porque não cumpriu aquele prazo mínimo determinado para que você conceda, para que você receba aquela graça e aquele milagre. E são aquelas pessoas que acabam, às vezes, até desacreditando no próprio Deus. São essas pessoas que, às vezes, infelizmente, acabamos conhecendo. Vamos partir para o 10º tipo de fé, a fé superficial e caprichosa. É a fé manifestada por pessoas essencialmente caprichosas que não conseguem concentrar-se numa religião, como no caso dos possuidores de fé volúvel. Os adeptos vivem mudando de uma para outra crença. São peregrinos da religião. Esse tipo de fé se identifica igual ao anterior, do nono tipo, a fé volúvel,
aonde a pessoa ela não consegue se concentrar assim, numa religião somente. Ela acaba mudando, né, de uma crença para outra facilmente. Então, como no final é que ele afirma, são aquelas pessoas que são peregrinos da religião. Então ela se identifica muito com a fé volúvel. Então essa aqui já tem um fácil entendimento. Então vamos pular para a 11º tipo de fé, que é a fé comunista. Os adeptos aproveitam-se de Deus e da fé para satisfazerem seus interesses. Assemelha-se à fé egoísta e encontra-se na maioria das organizações religiosas entre líderes e orientadores. Esse tipo de fé também se assemelha com a fé egoísta, mas nas organizações religiosas se encontra mais esse tipo de fé naquelas pessoas líderes e orientadores, né? Aquelas pessoas que já têm um nível muito acima dos demais membros. Então ele acaba se acomodando numa determinada religião, às vezes nem acreditando muito nesta mesma, acaba se acomodando a alguns motivos de seu interesse, e não o interesse em ajudar o seu próximo. Então é por isso que ele se aproxima um pouco daquela fé egoísta. Vamos partir para o último e 12º tipo de fé, que é a fé farisaica, que é impregnada de falsidade. É quando o adepto aparenta fé, mas no fundo não reconhece a existência de Deus. É o tipo que engana facilmente os outros com a sua lábia. Como Deus não permite tal abuso por muito tempo, a pessoa acaba sempre por se revelar e desaparecer. Diremos que a fé é verdadeira quando não corresponde a nenhum dos tipos que foram citados. Para fechar, essa 12º tipo de fé que também encontramos, infelizmente, muitos adeptos dela, né? São pessoas que têm uma lábia, são pessoas que conseguem enganar outras pessoas facilmente, mostrando o alto índice de fé, que no fundo ele mesmo não acredita na existência de Deus, não acredita na existência de graças e milagres. Então são pessoas que acabam enganando o seu próximo, mas não conseguem enganar o Deus. Com o tempo ele acaba se afastando sem que você possa às vezes entender o porquê, mas que no fundo foi uma seleção divina, porque Deus concede a qualquer ser humano permaneça numa instituição religiosa sem que ela adquira uma fé ou se não acredite na sua existência. Então, com o tempo, parece muitos motivos, aparentemente, quem vê acredita que foi por tal motivo, mas que no fundo, espiritualmente, foi um afastamento divino necessário para que a pessoa não possa prejudicar outras pessoas que tenham um interesse maior em adquirir a confiança em Deus e ajudar seu próximo. Porque esse é o propósito, seja qual instituição for, é o propósito de Deus. E para que você possa também crescer espiritualmente. E no final aqui ele acrescenta uma coisa muito importante, que todos, depois de conhecer esses 12 tipos de fé, analise qual que você se aproxima mais, ou se de repente você não tem nenhum desse tipo de fé. Parabéns. No final ele fecha aqui, entendemos que a fé é verdadeira quando não corresponde a nenhum dos tipos que foram citados. Se todos esses tipos você não se encaixa, Deus
já confio em você e com certeza você é uma pessoa que facilmente receberá graças e milagres, qual seja a instituição que você pertença, é claro que seja uma instituição verdadeira, aonde objetiva crescimento e ajuda do seu próximo. Eu acredito que esse assunto hoje no programa Fofoca do Bem tenha deixado um pouco feliz por acrescentar mais um episódio sobre a espiritualidade. Agradecendo mais uma vez a Editora Zona pela oportunidade, a todos vocês, e não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, porque toda vez é colocado semanalmente o nosso programa, você receba um aviso do canal do YouTube, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigado e continue firme ouvindo os programas anteriores. Compartilhe para aquelas pessoas que realmente você acha que é necessário ouvir, para que você possa ajudar, sim, diretamente essa pessoa a crescer e evoluir. Meu muito obrigado, beijos, fui, tchau. I've been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm rolls through, and I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.